Vamos lá. Hoje a aula é sobre infaferno. Infaferno. Eu falo infaferno para ficar engraçado, para tirar o peso da palavra, né? Então, eu gostaria que vocês falassem para mim sobre o inferno. Alguém consegue falar? Alguém que sabe, já teve lá, voltou, né? Trouxe algum cartão, alguma coisa? É. Alguém sabe o que é o inferno, onde fica, como é que volta, se volta, né? Como é que vai? Eu sei como é que vai. Quando não compra a rifa da TCS. Não tem escape. E para aqueles e para aqueles que compraram uma só, tá mais ou menos, né? Não é à toa que a bicicleta tá voando, que já é para levar pro céu. Quem deixou a bicicleta aqui foi o ET, tá? E ela é para levar pro céu. Se não for no céu, vai com o ET para cima, né? Tem gente lá no portão, vai entrar daqui a pouquinho. Bom, então, quem pode falar? O inferno da Idade Média ou o inferno de hoje em dia? O inferno de hoje em dia. Eu vou falar sobre tudo um pouco hoje. Vocês sabem que eu gosto de falar, eu gosto de estudar. Eu vou falar de tudo um pouco. E é lógico, a qualquer momento alguém levanta a mão para fazer pergunta, eu finjo que não vou olhar, tá? E eu tenho medo de perguntas que eu não saiba responder. Então não abusem. Obrigado. Se alguém levantar a mão, eu finjo que eu não estou olhando. Tô fazendo assim. Tá? Então, tá. Alguém sabe a origem etimológica da palavra inferno? Inferno. Quem que inventou? Hã? Isso, inferos, que significa em latim parte de baixo. A parte inferior, andar inferior, a parte de baixo. Bom, quem que inventou o inferno? Olha, é boa. Eu estou ótimo aqui hoje, estou assessorado. Provavelmente os católicos. Quem são os católicos? A igreja romana, grego-romana, né, que é uma mistura grande naquela época lá, né, que ainda falavam em latim. Né, o latim naquela época era como se fosse o inglês hoje em dia. Se você não sabe falar latim naquela época, você não comprava nem no McDonald's. Né? Acha que o lanche é matemático, é x, salada x ao quadrado, x ao cubo, x, né? Tiraram o cheese, que é queijo, e colocaram o x no Brasil. Se no sanduíche tiraram o cheese e colocaram o x para falar que era lanche com queijo, imagina o inferno então. A coisa foi ficando bagunçada, né? Então, quem que inventou o inferno? Quem inventou o inferno foi por volta de 1300. Mas o primeiro que falou de um lugar de purgatório, de sofrimento, foi Santo Agostinho, a partir do 4º, 5º século após de Cristo. Então, 400 a 600 anos depois, disseram que depois que morria, alguém ia pagar. E antes? Não. Mas quem que institucionalizou o inferno? Foi a partir de 1300, entre 1300 e 1600, nesses 300 anos, que começou o burburinho, em latim, de infernos, que significa andar de baixo. E o que significa isso? Era um lugar de purgatório? Nananina, não. Era um lugar onde que você ia queimar no mármore do inferno, onde você ia pagar os cartões de crédito que ficou vencido, né, os empréstimos dos parentes. Não. Andar de baixo literalmente é quando você morria e você era enterrado. Então, tudo, quando falava que você ia para baixo, significa que você morria. Ainda não tinha uma definição de alguma coisa de pagamento, de purgatório, de alguma coisa negativa. Então foi a Igreja Católica que inventou. Mas eu vou dar uma notícia ótima para vocês. A própria Igreja Católica, ano passado, se eu não me engano, já falou que não existe inferno. Fiquem tranquilos, eles criaram
e descriaram ao inferno. O sumo pontífice, Papa Francisco, ele falou que o inferno não existe, que isso é uma criação das culturas e que ele, como sumo pontífice maior, proprietário da Bíblia, ele que escreveu, e se existe é por causa da Igreja Católica. Vamos brigar entre evangélicos e todo mundo. Se existe uma Bíblia até hoje é por causa deles. Se não fossem eles, não existia Bíblia. Está meio adulterada, bagunçada, reescrita 1000 vezes, rasgada, né? Mas é eles que fizeram. Então, se eles fizeram, eles falaram que não existe. E aí perguntaram para ele, tá, mas então, como é que funciona? Ele falou, ó, Deus perdoa todos. Que jeito? Você vai morrer. Você se arrepende do que você fez? Sim, foi pro céu. Se você morreu, na hora que você morreu, você se arrependeu do que você fez, você vai pro céu. Aí perguntaram para ele, mas e se não se arrepender? Entende-se que a alma não serve. Ela não existe, ela não é humana, então ela some, ela desaparece. Né? Então já acabou a aula. Né? Eles criaram e eles descriaram. Não existe mais inferno, então todo mundo tranquilo agora, gente. Ó, saiu o peso agora, não deu mais medo nenhum, né? Mas sacerdote, o que é esse monte de coisa escrita aqui? E o umbral? E o tártaro? E aí, como é que funciona? E o Chico? Então, gente, complicado, né? Vai ficando complicado essas coisas. Né? O Chiquinho, né? Que fez tantos livros, tantas coisas, né? Como é que funciona? Bom, vamos lá, vamos começar a aula agora então, tá? Vamos pensar então que o inferno, já que nós aqui somos de Cristo, a partir de Cristo, 2023, a gente conta como ele. Ele acreditava nisso? Não. Ai, sacerdote, mas em Mateus, número tal, ele falou assim que quem fosse do mal ia queimar as línguas, e São João também falou que ia ficar pendurado pelas línguas no apócrifo. Então, como eu disse, quem escreveu, mas na época, Jesus nunca disse que ele era cristão. Aliás, Jesus não é cristão. Que até então ele não voltou na Terra e fez um papel escrito assim, ó, gente, eu sou cristão, tá? Tô voltando. Não sou mais judeu. Eu era judeu, agora larguei, não sou mais judeu, sou cristão, tá? E subiu. Ele não fez isso. Se ele fez, tá no Instagram perdido, como é que é? Flopou. No TikTok, ninguém viu. Ele era judeu, de uma religião onde não tem como você se converter, é sangue. Se você é filho de judeu, você é judeu. Se não é, acabou. Naquele tempo existia inferno? Não. Mas aonde mora Satanás, Lúcifer, Samael, os demônios? Eu vi lá no site que você colocou lá um monte de nome de demônio. Onde mora? Eu vou explicar para vocês até lá. Qual que era o conceito deles na época? O conceito deles na época chamava Sheol. Sheol significa um lugar que até hoje os judeus eles são meio polêmicos, né? Há alguns, cada um tem um jeito de dizer, né? É um lugar que você fica no máximo 1 ano, ou seja, não há uma coisa eterna, né? O inferno, como a gente conhece, de queimar eternamente, é de 1500 para cá, coincidentemente, na época que descobriram o Brasil. Interessante, né? Então, de 1500 para cá é que falaram, mas na época dele, mesmo na época de Jesus, não existia o inferno. E a única coisa que ele falava é que quem morria não subia para o céu. E aí o que acontecia? Ficava tudo misturado aqui. Ele entendia sobre espiritualidade? Sim, porque ele expulsava espíritos, ele ressuscitava. Havia uma espiritualidade latente na época de Yeshua, né? E aí você começa a desconstruir. Por quê? Porque a partir do momento que o termo Cristo foi criado mais ou menos de 600 anos depois que eles fizeram o concílio de Nicéia, e aí os romanos entendiam que o deus Apolo, ele era a crista do sol,
Então tinha que colocar alguém no lugar do Apolo. Então Jesus agora ele é o Cristo, ele é a crista do sol, o raio de luz. Então criaram Jesus Cristo. E a partir desse então, entende-se como cristianismo. A partir desse momento, morre Yeshua, começa Ravé, Yehoá, e começa de outra forma um Christes. Alguma coisa romana e grega ao mesmo tempo. Que não tem nada a ver com a cultura judaica, nem com o verdadeiro nome dele. Se perde no caminho. O que ele acreditava? Acreditava não, ele era um judeu, existia o Sheol, que era um lugar, um purgatório, onde as pessoas vivenciavam seus dramas, seus medos, sua última morte, se não foi pacífica, por algum tempo. Entre eles acreditam que no máximo 1 ano. Ok? Nossa Senhora, então, naquela época tinha assim. E aí, se não ia para esse lugar, ou então quando saía de lá, ficavam espíritos perdidos tentando reencarnar. Mas existia reencarnação? Qualquer um pode entrar no Google, acessar documentos do Vaticano que atestam que até quase 1000 anos a Igreja Católica assumia que existia reencarnação, assim como os judeus até hoje acreditam piamente em reencarnação. Porém, se você é cristão, você não pode acreditar em reencarnação. Você não pode acreditar em espíritos. Se você acredita em reencarnação, acredita em espíritos, você não pode se considerar cristão. Estranho, né? Outra coisa, se você não perdoa, você também não é cristão, porque a base do cristianismo é o perdão. Mas eu estou dando aula do quê? De inferno. Nós estamos falando de outra coisa. Mas para isso eu tenho que explicar o conceito na origem. Tanto que o próprio Yeshua ele nunca falou que alguém literalmente vai para o inferno. O tempo inteiro ele desclassificou um Deus punitivo, começou a chamá-lo de papaizinho, Abum, e dizendo que ele perdoaria e amaria a todos. Antes dele era uma coisa meio brigada, era um Deus que brigou com Moisés, era um Deus que classificou e puniu tanto Davi como Salomão, Shlomo. Então era um Deus punitivo. A partir de então Yeshua veio e mudou a face do ser criador. Mas em nenhum momento ele criou o inferno. Quem criou o inferno foi a instituição da Igreja Católica, e já em latim infernos, que é a parte de baixo, que decididamente era uma forma de falar assim, ó, você vai para o lado de baixo, você vai morrer. E aí eles precisavam misturar. Por que que a igreja é católica romana? Por quê? Porque eles misturaram com gregos e romanos. Gregos e romanos, depois que você morria, você tinha que ir para um lugar. Ou você ia para o Tártaro, né? Ou você ia para o Hades. São lugares aonde sua alma iria pagar. Para o Hades, né? Grego, e também antes do próprio Hades havia Plutão, que era mais da face romana, né? Então eram deuses, divindades que cuidavam das almas que iam para esse lugar sofrer. Literalmente, não tinha uma reencarnação na cultura grega. Ou você era vivo, ou você ia para o Hades, ou para o Tártaro, não importa para onde. Então, força para ficar vivo. As pessoas não tinham muito estudo e acreditavam que se comessem direitinho, não saísse no sereno e não pegasse doença, elas viveriam por muito tempo. Então aí você começa a entrar em conflitos com outras culturas. Porém, de novo, o que eles fizeram? Eles pegaram uma ideia grega e romana que depois que você morre, você tem que ir para um lugar onde tem deuses sádicos e colocar no lugar. A diferença é que eles foram mapeando a coisa. Eles tinham que colocar alguma coisa que tirasse o nome Plutão e o nome Hades. E aí tinha um lugar lá na Bíblia que disseram sobre Lúcifer. Lúcifer, na verdade, quando você vai estudar, quando a estrela da manhã cai, na verdade era Nabucodonosor, era um grande rei que caiu, o império caiu. Não, mas espera, tem um monte de teoria de conspiração. E o primeiro anjo, e Samael, aquele com a luz, tá?
Isso tudo também é uma criacionice católica para poder montar uma ideologia para que todos os romanos e os gregos conseguissem encaixar na sua cultura uma nova religião. Não tem como colocar numa cultura que acredita que vai para o inferno uma outra que não vai. Não dá, a gente não vai aceitar isso. A gente não gosta disso. A gente gosta de ver ferver. A gente gosta de caldeirão, a gente gosta da coisa quente. Então eles tiveram que transformar. E a partir de então, o único lugar no mundo que acredita em inferno ou em purgatório são os lugares que se consideram cristãos. É a maior parte do mundo? Não. É só no Brasil. Uma partezinha da Itália. Mas espera, se eles inventaram, quem inventou? E aí vem uma história engraçada. Quem inventou o inferno foi um político. Não foi nem a igreja. Olha que interessante. Já desde aquela época eles já mostrando o que vieram, né? Tinha um político na época, né, que brigava muito com o Papa. Tinha até facções brancas e pretas. Eram a favor e contra o Papa se intrometer na política. E é lógico que esse político, um famoso italiano, aliás, o mais famoso até hoje, é dado a ele o título de criador da língua italiana. Ele criou a língua italiana, ele mudou de latim para italiano. Ele começou uma nova língua a partir dessa briga política que ele teve, ao qual ele foi exilado, quase igual o Jean Willis. Ele foi exilado da Itália, e ele, revoltado com aquela situação, ele criou poeticamente a Divina Comédia. Dante Alighieri. Foi ele que inventou toda essa situação de inferno, de demônios, de purgatórios, de tudo. Foi ele que inventou, um político, que brigou na política. E a partir de então, se você for ler, tem um monte de filme, tem um monte de canais no YouTube, vocês podem ir lá e assistir e se deleitar. Por quê? Imagina que você está com raivinha. Você briga com os políticos, você briga com o sistema religioso, você briga com todo mundo. Você é exilado, você é muito inteligente. E aí fala assim, já sei, eu vou criar uma história. Uma história onde um amigo meu desencarnado me visita e me leva para conhecer tanto o purgatório, como o inferno, e como o mais alto céu. E é lógico, ele vai colocando todas as pessoas que ele gosta e que ele não gosta nessa Divina Comédia. E tudo termina culminando no inferno, é lógico, na primeira parte das três, na primeira parte do inferno, tudo termina quando ele alcança o ápice, o fundo cônico, onde ele divide o inferno em 9 esferas, né? E nessas 9 esferas ele diz que o pior lugar do inferno não é o fundo. Ele delimita um pior lugar no inferno. O fundo é um outro lugar que não é tão ruim. Então, só para vocês, que eu sei que vocês estão muito animados, o pior lugar do inferno, ele encontrou um anjo amarrado, cujas asas não paravam de bater. Ele tinha 3 cabeças. E nessas 3 cabeças, em cada cabeça, ele mastigava uma pessoa. Na primeira cabeça, a cabeça mastigava o corpo de Judas Iscariotes. Nas outras 2, acho que um era o filho de Júlio César, que matou o próprio filho, e o outro era um outro rei também. Vocês vão ver que na Divina Comédia ele vai começar a colocar um monte de político inimigo dele, tudo lá no inferno, de baixo para cima. É muito interessante. Aliás, até alguns filósofos, ele coloca toda a turminha. Aliás, a briga era tão grande com o Papa que ele descreve no livro que tinha um lugar especial guardado só para o Papa quando morresse, que não tinha morrido ainda, para o Papa ir lá naquele lugar. E o pior lugar que Dante criou no inferno é o lugar de pior, que você não queira ir para o inferno. Então tem o lugar daquelas pessoas que falavam mal dos outros,
que roubavam, que levavam a vida sempre correndo atrás de ganhar dinheiro, e outros que levaram a vida que nunca quiseram ir atrás de dinheiro. Então tinham pessoas que traíam maridos, esposas, tinham pessoas que judiavam, maltratavam, daqueles assassinos. Tinham vários lugares, mas tinha um lugar específico que ninguém jamais deveria ir, que era um lugar reservado para as pessoas que viam um mal acontecer e nada falavam. Nada. Aquelas pessoas que literalmente sabiam que alguma coisa horrível estava acontecendo e decidiam ficar em silêncio, esperando que aquilo se resolvesse por si mesmo. Dante Alighieri deixou um lugar específico no inferno só para essas pessoas. E o impacto desse poema, que era dividido em 3 estrofes, cantada em uma nova linguagem italiana que revolucionou o mundo naquela época, por volta de 1500, 1600, essa nova linguagem afrontadora da política da época, como também de todo o clero, a nobreza católica daquela época, foi tão forte, foi tão devastante, que até a igreja começou a adotar aquilo como verdade. Então, até 1500, 1600, não tinha nada descrito. Foi ele que inventou que existe um Lúcifer no inferno. Até então não existia, até o Brasil ser descoberto não existia. Lúcifer no inferno mastigando alguém eternamente. Olha que interessante. E o mais próximo do fim não é fogo. Aliás, os mares de fogo, eles foram usados mais por causa da entrada do Tártaro, na Grécia, onde era um lugar vulcaminoso, onde que ficava espairando vapores, lava. Então é uma parte mais de cima. Quando vai chegando mais no fundo, o inferno vai ficando mais frio, mais congelado, porque as pessoas, elas vão ficando estagnadas, paradas, elas não caminham. E próximo do ápice, do fim do Lúcifer, as pessoas literalmente estavam congeladas num lago, onde elas não poderiam nem mesmo chorar, pois suas lágrimas estavam eternamente congeladas. E cada uma daquelas pessoas, ele falou o nome, o sobrenome da família e da linhagem de todo mundo. Então o inferno que a gente conhece hoje, quem criou foi um poeta político, que nem mesmo um religioso. Ele era até contra a Igreja Católica na época. Ele colocou o próprio Papa no meio do inferno. E depois disso, a coisa queria, como é que fala? Quando alguém fala uma coisa, quem conta um conto, aumenta um ponto, e alguém pegou, ele fez toda uma pintura bonita, ele descreveu tão fielmente as coisas, ele colocou aonde que estava Cleópatra, aonde que estavam os apóstolos, né? E é lógico, ele era apaixonado, todo poeta tem uma paixão, ele se apaixonou, quando ele era mais jovem, por uma tal Beatriz. Infelizmente, alguns dizem que a Beatriz morreu. E ele se casou com uma outra moça e teve 3 filhos. E lógico, na Divina Comédia, quando ele sai do inferno, vai para o purgatório, ele entra no céu, na barca, né? Tudo que ele fez é tudo grego, né? Então, toda a ideologia grega ele colocou no inferno. Por quê? Porque não há inferno no judaísmo, não há inferno, não existe isso. Ele criou da cabeça dele. E quem estava esperando no barco era quem? Beatriz. E ela levou ele até o mais alto trono divino. Olha que interessante. E lá, isso, bom, fechando Dante Alighieri, um político que inventou o inferno, né? Mais pra frente teve uma santa, Santa Faustina, que ela tinha surtos, né, psicóticos, em que ela falou que ela literalmente viu o inferno e algumas pessoas que ela conhecia no inferno. Recentemente o Papa Francisco foi e divulgou a grande nota de que tudo não passou de uma brincadeira. Não existe inferno. Não existe, nunca existiu, né? Ele falou isso ano passado. Logo depois, como é que chama aquela cantora? Marília Mendonça?
Alguém falou que a Marília Mendonça, eu vi no YouTube que a Marília Mendonça veio para falar que o inferno existe sim. Tem um pessoal que ficou meio chateado e tá, hein? Marília Mendonça veio cantar sobre o inferno. Eu acho que existe, que as músicas dela eram sofrência, então como é que não vai existir inferno? Então, mas calma. Então eu falei, a origem da palavra inferno, o Tártaro, o Hades, ficou um umbral. O que significa umbral? Umbral significa, bom, quem que é pedreiro aqui sabe o que é umbral. Umbral é a batente de cima da porta, não é? Ou, em alguns lugares, a soleira da porta. Então, umbral. Então, por que colocar o nome umbral? Bom, umbral, literalmente, na cultura judaica, Deus pedia para que escrevesse com o sangue do carneiro que crucificou naquela semana algumas frases judaicas no umbral, em cima da porta. Literalmente isso. Mas por que o Chico e os espíritos chamam o inferno de umbral? Porque umbral significa boa noite. Umbral significa porta, significa passagem, significa a porta que divide o mundo físico do espiritual. Mas não é o inferno? Não é o inferno. E quanto tempo que a gente fica lá? Vai ficar para sempre? Mesmo na época em que, quando criou-se o umbral, dentro do espiritismo eles questionavam de 10 a 12 dias no umbral, que cada dia de tortura equivaleria a meses ou até anos devido ao sofrimento. Mas ninguém ficaria mais do que 12 dias no umbral. Dias espirituais, porém, o sofrimento é indecorrente. E aí depois disso começou a virar essa bagunça. Gente, tudo que eu estou falando aqui é estudo, não é da minha cabeça. É estudo com base naquilo que eu vi, tenho biografias de onde que eu tirei, como é que funciona isso. Eu não vou assumir 250 pessoas por semana, mais 100 médiums, ser sacerdote de uma religião, onde mistura todas as outras numa só, sem estudar pelo menos um mínimo da onde que é falado as coisas. Então por isso que é fácil para eu dar essas aulas para vocês. Porque isso aqui é base para mim. Tá? Então um umbral literalmente é uma porta. Então para que serve um umbral? Um umbral literalmente é uma passagem. Ele fica abaixo? Não. Onde fica o umbral? Fica logo debaixo do nosso lar. Onde fica o nosso lar? Diz o Chico que fica mais ou menos em cima do Rio de Janeiro. Ó, vai ficando... Você vai pegar um bumba para ir para um umbral debaixo do Rio de Janeiro ali. Por quê? Porque quando ele escrevia, estava na época ainda da ditadura, e estava naquela briga, ele queria que não tivesse feito Brasília, queria que voltasse para o Rio de Janeiro, a capital brasileira, tanto que o nosso lar ficava em cima do Rio de Janeiro, porque, né? Eu acredito que o umbral fica em cima do Rio de Janeiro. Nosso lar, não sei não, né? Então, toda religião é baseada na cultura. E a cultura de um povo tem a ver com aquilo que eles vivem naquela época, com a política daquela época, com a vivência daquela época. Ok? Então vamos lá. Eu expliquei o que é umbral. Ah, mas calma. Mas disseram... O Chico mesmo falou que todo mundo vai para o umbral. Porque o umbral é um rito de passagem. De você soltar do mundo material e aceitar o mundo espiritual. Literalmente. Mas sacerdote, eu não estou conseguindo entender. Os espíritos, os guardiões, onde que eles ficam? No limiar. Mas eles ficam de preto por causa do orixá Exu. Eu já falei, o orixá Exu não tem cor. A cor preta, médiuns, a cor preta de qual orixá? Obaloaê. Obaloaê é o senhor dos portais, das transições. Por que todos os guardiões, a maioria deles, são da Calunga e se vestem de preto devido ao Obaloaê? Ok? Ah, mas eles não são oriundos do orixá Exu? Sim, o orixá Exu organiza o caos, a bagunça. Ele literalmente delimita aquelas pessoas que
trapacearam na vida e querem ganhar em prol disso, literalmente julgando e as colocando em seus lugares. Ai, meu Deus, que coisa horrível. Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa. Depende do lado que você está, né? Então, na Umbanda, eu já estou descrevendo o que é o inferno na Umbanda. O que é o inferno na Umbanda? Existe umbral na Umbanda? Bom, de acordo com o que as entidades falam, existe. Existe um lugar onde espíritos literalmente estão tão apegados à matéria que literalmente não querem evoluir e não querem reencarnar. Eles tentam escapar do ciclo reencarnatório. Eles passam do umbral e vão para um outro lugar que eles chamam de Lira. Lira seria o mais próximo possível daquilo que a gente entende como inferno, mas não é um inferno, porque não há demônios, não tem Lilith Diablo do videogame lá tentando escapar, não tem, ai, mas os demônios, se vocês quiserem eu dou uma aula um dia só para vocês de demônio, mas de novo, umbral já expliquei, a Umbanda já expliquei, cultura iorubá. A cultura iorubá... É sério? 19h30? Tá, tamo bem hoje. Bom, a cultura iorubá literalmente não acredita em inferno. Eles só lidam com duas coisas. Orum e Ayê. Ou você tá no Orum, ou você tá no Ayê. O que é muito ruim na cultura iorubá? Quando você morre. Por quê? Porque você está sem corpo. Como é que funciona na cultura iorubá? Quando você morre, você já sai do corpo e procura a primeira mulher grávida e tenta entrar dentro da barriga dela. Na cultura iorubá é assim. Então, na cultura iorubá, até hoje, na cultura do candomblé, quando a mulher está grávida, ela tem que usar certos cintos, certos ritos. Por quê? Para proteger a barriga dela, para que venha a espiritualidade da família, do tronco da linhagem espiritual dela, que venha de um lugar que chama Ekbeorum, que significa comunidade do céu. Aqueles que vêm direto a você, pela sua família, pela sua linhagem. Porque senão você pode pegar algum espírito que está oportunista. É proibido que a mulher ande em casas em construção, matas isoladas, lugares escuros, porque ali ficam escondidos alguns espíritos trevosos, esperando uma mulher grávida passar, né? Então, mulheres grávidas, não usem casa de construção de motel, gente. Pelo amor de Deus. Tá passando grávida lá. Então, porque literalmente na cultura iorubá expulsa a alma do feto e entra uma outra junto. E algumas dessas almas iorubás, né, dessa cultura iorubá, alguns desses espíritos não são humanos. Ou seja, a partir do momento que eles querem reencarnar, eles não conseguem viver mais do que 10 ou 12 anos. Essa é a forma da cultura iorubá explicar por que algumas pessoas não conseguem passar pela puberdade, morrem antes. Por quê? Porque eram espíritos que nem deveriam ter nascido. E aí vai procurar e fala assim, mas você andou em alguma construção? Hã? Você foi caminhar na mata? Você foi no mato? Então, cada cultura tem uma ideologia. Então eu falei sobre a cultura iorubá, não existe inferno. O espiritismo, não existe inferno. Já falei que depois disso, todos são perdoados, encaminhados, curados. Não tem jeito, não tem forma, eles são reconduzidos a reencarnar forçosamente para lidar com seus problemas dentro de uma comunidade espiritual reencarnada. Então, literalmente, não tem espaço para espírito ficar vagando eternamente para lá. No judaísmo eu já falei. No islamismo o inferno é um pouco diferente. O islamismo é aquele em que, se você cometeu um mal e você morreu, você vai ficar eternamente sofrendo aquela mesma morte. Você caiu do prédio, você... eternamente. Alguns dizem, dentro do Islã, alguns dizem eternos, outros dizem 1 ano no máximo. Por quê? Porque em todas as culturas acredita-se que Deus é bom, benevolente, criador de tudo e todos.
E que a partir do momento em que se ele criou uma pessoa, uma alma, e essa pessoa não tem jeito de consertar ela, quem errou foi Deus. Simples assim. Então ele perdoa todas as pessoas. Ele encaminha todas as pessoas. Não tem um lugar específico para essas pessoas. Mas e o diabo? O diabo também é uma criação católica. Se o próprio Papa falou que não existe inferno, é a mesma coisa que falar que fulano não tem casa. Então, se fulano não tem casa, onde que ele mora? Qual que é a concepção da Umbanda quanto ao inferno? E aí agora eu vou entrar numa mais. Eu vou passar, acho que eu não anotei aqui. Eu vou, fogo, já falei, diabo, eternidade, quem está e como sair. Perguntaram então para um monge, alguém muito inteligente, perguntaram para ele: mestre, existe céu e inferno? E aí o monge olhou bem para o samurai, um samurai muito sério, cheio de espada, olhou para ele, ficou em pé, xingou toda a família dele, xingou ele e mandou ele tomar no orifício traseiro dele. Na hora que ele foi falando, o samurai foi ficando tão nervoso que ele sacou a espada. Ele deu um passo para trás e sacou a espada. Quando ele sacou a espada, o monge se sentou e falou: isso é o inferno. O samurai assustou, falou: nossa, e fechou. Quando ele fechou, o monge disse: isso é o paraíso. O que é o inferno de verdade? O inferno indifere de quem está vivo e de quem está morto. O inferno está entre todos nós, na vida que nós decidimos levar, na forma com que nós conduzimos a nossa vida. Eu já vi pessoas encarnadas num inferno tão profundo, literalmente difíceis de se alcançar, que chegaram aqui em desespero, drogados, dopados, insanos, agressivos e violentos. Me arranharam, me bateram, porque estavam no inferno. Por incrível que pareça, são poucos os espíritos mortos, desencarnados, de uma tamanha agressividade, como eu vi alguns espíritos encarnados agressivos e obsessivos. Raul? Saravá. Ficou tenso. Raul tá até espirrando lá. Então, qual que é o inferno dessa pessoa? Ela não aceita. Ela não aceita perder o namorado, não aceita perder o marido, ela não aceita que esteja com outra pessoa, né? Então ela vem aqui em desespero, sai da igreja evangélica, que disseram que o mal acontece, né? Fizeram mal para ela, né? Fizeram mal para ela, tomaram o marido dela. Quando fala tomar o marido, me vem uma cena assim, sabe? Sabe aquelas, você sabe aqueles Fiat Panorama, aqueles Marajó, né? É uma mulher louca com os vidros fechados guiando, a mulher correndo assim, né? Que tava roubando o marido dela na rua, e o cara no vidro atrás, não, tentando escapar. E ela roubou, mano. No Fiorino, sei lá. Porque para roubar um marido tem que ser um negócio grande, gente. Não vem, né? Me roubaram, fizeram, enganaram ele. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí você olha para a pessoa, eu quero ele, você começa a ter dó da pessoa. Não da pessoa que eu pedi, da outra pessoa. Oi, Alessandra. Eu li um estudo uma vez que dizia que nós mesmos nos colocamos no inferno. Sim. Que mesmo estando encarnado, a gente pode estar no inferno porque é uma questão de vibração. Sim. Uma questão até de dimensões. Então, conforme a gente vibra mais baixo ou mais alto, a gente pode ou alcançar o céu ou estar no inferno mesmo estando... Você pode acordar de manhã e olhar para sua cama e falar: que inferno que eu dormi hoje. Você olhar para as paredes da sua casa e falar assim: que inferno de casa feia. Chegar no seu trabalho e falar: que inferno de trabalho. Você anda na rua,
todos te falam bom dia, tem raiva. E você amaldiçoa cada segundo do seu dia. E você pode acordar de manhã e agradecer onde você dormiu seguramente. Agradecer as paredes da sua casa, ou não da sua casa, de alguém que te abriga, por carinho, por amor, por família, né? Não precisa ser uma manhã doriana, que todos acordam sorrindo, com os palmos de Doriana. Bom dia, amor, que os palmos de Doriana. Não precisa ser assim, né? Não precisa. Mas agradecer o dia, agradecer o caminho, agradecer as pernas, chegar naquele lugar onde que você trabalha, onde você estuda, e agradecer que você é aceito ali, que aquela pessoa confia em você, o dinheiro que ela ganha em você, né? Você voltar para sua casa, agradecer o alimento que você... E você já está no céu. Você agradecer a bicicletinha que você tem, o carro que você tem, porque você tem. A pessoa que te ama, que te cuida, porque é sua. O inferno é um estado de espírito, onde independe de quem está vivo ou de quem está morto. Porém, eu, como sacerdote de Umbanda, digo, vai pro inferno quem não comprar rifa da TCS. E só escapa quem comprar mais de um. Tô brincando, gente. Então, é assim... Mas e agora? Agora é o seguinte, a partir do momento que você entende que Deus é amor e que Ele perdoa as pessoas, é lógico que não tem como você... Eu não sei se vocês viram, eu faço alguns vídeos durante a semana a pedido de muitas pessoas até da espiritualidade. E hoje eu gravei esse vídeo já faz, acho que mais ou menos um mês, e hoje eu falei sobre inferno. Eu falei sobre o inferno verdadeiro de Yeshua. O inferno de Yeshua, o inferno de Jesus, como vocês dizem. Não do Cristo, de Yeshua, o verdadeiro. Onde ele explica o que é o inferno e o que é o céu. O inferno é a diferença entre paz e guerra. Guerra significa conflito. Guerra significa uma briga de quem está certo e de quem está errado. Guerra e paz. O contrário da guerra, ou o contrário da paz, é literalmente uma palavra que chama perdão. Jesus, ou Yeshua, veio para a Terra numa das piores culturas, num dos piores povos, que chama povo judeu. O povo difícil de perdoar, povo difícil de abrir a mão. Onde que ele veio só pregar uma coisa, o perdão. A forma com que ele nasceu já era para Nossa Senhora ser apedrejada. E ela foi perdoada por São José. Foi perdoada por todos aqueles que São José foi pedir auxílio. Eu não sei o que eu faço. Né? Ele foi perdoado por não ser um filho legítimo. Ele já começa com a história de perdão. Ele lida com o perdão o tempo inteiro. E lá naquele tempo, com quem ele mais brigou eram com os fariseus. Quem eram os fariseus? Não misturem com faristeus. Faristeus vêm 2 séculos depois. Fariseus era uma raça de judeu que existe até hoje, que eles literalmente pegam todas as escrituras, a Torá, tudo que está escrito, eles decoram os versículos, as linhas, tudo, coloca debaixo de um braço assim, fica bem arrumadinho de terno e gravata, põe um chapeuzinho e sai na rua com o dedo assim, ó. Você vai pro inferno, você vai pro céu. Você tá certo, você tá errado. Não existe aqui no Brasil, ninguém faz isso, né? Não existe fariseu mais aqui. Não tem ainda. Foi contra quem ele mais brigou, contra os fariseus. E o título dos fariseus por Yeshua na Bíblia era hipócritas. Vocês não entram e não deixam ninguém entrar. São como os guias cegos do povo. Por quê? Porque ensinavam e pregavam coisas contrárias àquilo que ele veio para ensinar. Ele veio para conduzir. Então, Yeshua, desde o começo, nem na única oração que ele deixou, ele em nenhum segundo disse que Yahu, ou que o Abum, o paizinho maior, nos puniria. Pelo contrário, ele nos ensinou que a pedir ao Pai maior auxílio a todas as coisas. Ele não ensinou você rezar para ganhar nem na loto,
nem para tirar o número do consórcio logo, porque está pagando consórcio, né? Nem nada. Ele não ensinou como é que faz para você ganhar dinheiro fácil e nem para você roubar o namorado da amiga. Na verdade, as orações eram só para o mesmo dia. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Não é? Perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, você só me perdoa se eu souber perdoar. Se eu não perdoar, não me perdoa, porque eu não mereço. Já começa por aí. Tudo que ele fala é de hoje. Ele não põe nem ontem e nem amanhã. Ele nos protege hoje. Ele não está preocupado. Ele não está preocupado com nada. Ele está preocupado só com hoje. Não há inferno e não há nada. A única coisa que ele fala é do céu. Ele quer que a bênção de Deus, que o mundo divino, tanto seja igual ao céu e à terra, a única coisa. Em nenhum momento ele fala que é para nos defender do inferno, e sim do mal. Né? Isha, Arisha, que é o mal, que em aramaico se diz. Então, literalmente, para Yeshua não existe. Jesus Cristo, ele acredita no inferno. Yeshua não. Jesus Cristo acredita que Deus fez a gente e que Ele ama a gente e quer que a gente faz tudo direitinho, senão você vai queimar no inferno para sempre. Eu vou destruir com você, vou acabar com você. Mas eu te amo, mas eu vou acabar com você. Isso Jesus Cristo acredita e ele fala, ok. E Yeshua, o verdadeiro aramaico, em nenhum momento ele falou isso. Em nenhum momento em absoluto. Pelo contrário, todos tinham perdão o tempo inteiro. Até mesmo quando mataram ele injustamente. Nos últimos momentos de vida, ele disse o quê? Perdoe os pais, eles não sabem o que fazem. O tempo inteiro ele ensinou a perdoar. E mesmo depois, quando ele reacendeu, tinha um dos apóstolos que estava muito putinho, brigou com todo mundo e estava pescando isolado. E ele foi até lá. E ele não conseguia pegar peixe. E ele lá na beira da praia falava assim, Pedro, ó, ali, ó, tem peixe ali. E aí ele levou a canoa, buscou o peixe, falou, mas será que é? Parece que é o Yeshua, parece que é o meu mestre, parece que é o Rabino. E a hora que ele desceu na praia, já de noite, assando os peixes com aquela figura, ele não acreditava, ele olhou para ele, viu que era Yeshua, e aí Yeshua olhou para ele e falou assim, Pedro, você me ama? Eu amo, meu mestre, eu amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Ele só falou isso? Não. Ele falou mais coisa. Sabe o que ele falou? Logo depois ele falou assim, Pedro, sim, mestre, você me ama de todo o meu coração. Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Ele só falou isso só 2 vezes? Não. Eu acho que ele ficou repetindo isso a noite inteira. A noite inteira. E logo depois aparece um outro apóstolo, que é por causa dele que existe a Bíblia, por causa dele que existe o cristianismo, que foi Paulo de Tarso, que nunca nem conviveu com Yeshua, só ficou sabendo da história. Ele perseguia cristãos, matava cristãos, né? Assim por dizendo, seguidores de Yeshua, ele matava essas pessoas. Ele ficou cego diante de uma visão, e logo depois ele recobrou a visão quando ele encontrou a Virgem Maria, né? Ainda 40 dias depois, mais, né? Quase 1 ano depois, velando seu filho ainda. A hora que ele voltou à visão, ele conheceu os apóstolos, brigou muito com São Pedro, falando que aquilo tinha que se disseminar pelo mundo, e Pedro disse, Yeshua era judeu, era só para o povo judeu. E Paulo falou assim, eu sou um romano, eu sou um soldado, viajei pelo mundo inteiro, e eu gostaria de disseminar a palavra para o mundo inteiro, que Deus é bom e Ele perdoa todas as pessoas, e todo mundo vai para o céu. E aí São Pedro falou, não, e o primeiro racha foi ali. Só que Paulo continuou, ele foi para a África, ele foi para Turquia, ele foi para Roma, ele sabia muitas línguas, e hoje existe o cristianismo devido a Paulo de Tarso, um apóstolo que não era judeu e que disseminou toda a palavra. Então,
A aula sobre inferno, literalmente, é isso. Dúvidas? Dúvidas? Ninguém vai perguntar da lira. Da lira. Porque eu falei que tem um negócio chamado lira na Umbanda. Sim, há lugares, né, que estão literalmente, são espíritos que conseguiram burlar todo o esquema reencarnatório e ficaram escondidos num lugar específico, e ali eles não querem mais reencarnar, e aliás eles conspiram sobre esse ciclo reencarnatório. Eles não querem mais que as pessoas nasçam e morram. Eles conspiram contra. A partir deste local, em específico, eles comandam alguns espíritos que nós chamamos de quiumbas, que dão comando a outros espíritos que chamam obsessores, que vêm, reencarnam ou então dão um trabalhinho para nós na Umbanda. É igual dente do siso. Conhece dente do siso? Por que Deus criou o dente do siso? Porque ele criou uma raça de gente que veste branco e arranca dente. Chama dentista. Né? Uma coisa puxa a outra. Por isso que ele criou o dente do siso, para os dentistas arrancar. Se os dentistas não arrancar os dentes do siso, como é que vai fazer esse escova o dente todo dia? Há sempre um novis fora, uma exceção à regra. E Deus é tão bom, tão benevolente, que mesmo para esses, ele libera, ele outorga, ele deixa, até que a pessoa caia em si, até que ela aceite. Porém, alguns espíritos da Umbanda entendem que há outros seres não humanos que conspiram contra essa criação humana. Há seres que eles intitulam como dragões, seres não humanos que estão situados abaixo desse plano espiritual que chama Lira, que comanda orlas de espírito contra ciclos reencarnatórios humanos. Mas isso é teoria de uma outra história. Quem sabe o Caveira vem e conta para vocês. Né? Dúvidas, gente? Gabriele, de boa? Você vai pro inferno? Você... Joana. O limbo. O limbo também foi criação de Dante Alighieri. O limbo é um lugar onde as pessoas que não têm fé, que não acreditam em nada, ficam no limbo. Elas ficam no nada, no vazio. Elas ficam perambulando sem nada o que fazer, literalmente. Tá? Mais alguma dúvida, Guilherme? Apóstolo Marcos, tudo certo? Fechou? Hilarinho? Os médios do terreiro, Raul, vai, Raul, pergunta, do inferno. Fechou? Uma salva de palmas.